Olá, hoje vamos estudar o emprego dos porquês. É uma parte ortográfica da nossa língua portuguesa, bastante cobrado em provas, tá? Pela dificuldade que os alunos enfrentam de fazer o uso dessas 4 formas. Então, vamos verificar cada uma dessas formas e entender que elas são básicas, bem fáceis de ser trabalhadas e usadas, tá? Então, o nosso primeiro porquê é o junto, tá? Ele equivale à conjunção explicativa ou causal, ou seja, ele serve para introduzir uma explicação ou uma causa de uma oração anterior. Então, nós temos lá como exemplo, estudo porque sei que minha hora vai chegar. Então, se eu estou explicando, então esse porquê, ele é junto, tá? Então, lembrem, quando o professor faz uma pergunta em sala de aula e você vai responder, o porquê de resposta é o porquê junto, tá? Que introduz a conjunção causal ou explicativa. Não quero andar mais, porque ou pois estou cansada. Então, a gente tem aí o porquê introduzindo, né, uma causa da oração anterior. Então, porquê junto, tá? Vamos para o junto mais acentuado, tá? Porque junto e acentuado, ele equivale a um substantivo, ele é sinônimo de causa, de razão, de circunstância, tá? Nesse caso, ele vai se flexionar em número e ele também vai ser acompanhado de determinantes, que pode ser o artigo, adjetivo, numeral, o pronome. E eles também, esses determinantes, eles vão se flexionar de acordo com a forma que o porquê também se flexiona, tá? Então, vamos verificar o exemplo aí, tá? Não sabemos o porquê de tanto sofrimento. Então, esse porquê aí, junto e acentuado, ele equivale a motivo, a causa, a razão de tanto sofrimento. E observem que ele está... antes dele, ele está sendo introduzido, ele está sendo acompanhado pelo artigo o lá, tá? O artigo o está acompanhando o porquê, é um determinante, tá? E como o porquê está no singular, o determinante também está no singular. Mas vejamos o outro exemplo, os verdadeiros porquês ainda não conhecidos, junto com acento, porque está indicando causa, motivo e razão, tá? E como é porquês, está no plural, logo os determinantes que o acompanham também devem se flexionar. Então, nós temos o os, que é artigo, determinante no plural, verdadeiros, que é adjetivo no plural, também para concordar com o porquê que está no plural, tá certo? Vamos para o nosso próximo porquê, é o porquê separado, tá? Esse porquê, ele é separado porque o por, nesse caso aí, ele é preposição. Só que o que, ele pode ser pronome interrogativo e ele pode ser pronome relativo. Vamos verificar cada caso, tudo bem? Então, porquê separado... Quando o por é preposição e o que é pronome interrogativo, ele vai equivaler a por qual razão, por qual motivo, tá? Ocorre em orações interrogativas diretas ou indiretas, tá? Então, porque separado, quando o que for pronome interrogativo, ele vai equivaler a por qual razão e por qual motivo, tá? E ele sempre vai ocorrer em orações interrogativas direta ou indireta. Exemplo, é difícil saber por que a situação não melhora, ou seja, por qual razão a situação não melhora, tá ok? E aí, como a pergunta é uma pergunta interrogativa indireta, então o porquê separado. Próximo, por que ele não veio hoje? Ó, pergunta interrogativa direta, olha a interrogação lá no final, tá? Então, e o que aí equivale a por qual motivo ele não veio hoje.
Então, neste caso, porque separado, tá? E aí o que funciona como pronome interrogativo. Vejamos o outro caso em que o que vai funcionar como pronome relativo. Nesse caso, ele vai equivaler a pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Exemplo: este é um lugar porque lutei a vida inteira. Então, este porque aí equivale a pelo qual, ou seja, lutei a vida inteira, tá? Então, o quezinho aí é o porquê separado e o quezinho aí é o pronome relativo porque pode ser substituído pelo qual. A rua porque devemos passar ainda está longe. Então, esse porquê é separado, equivale a pelo qual, porque o quezinho não é pronome interrogativo, é um pronome relativo, tá certo? E para finalizar as nossas 4 formas de porquês, nós temos o porquê separado e com acento, tá? O que ele é acentuado sempre que ele estiver ou que ele ocorrer, tá? No final de oração interrogativa, direta ou indireta, tá certo? É no final, tá? De frase, de oração interrogativa, direta ou indireta, ou seguido de uma pausa forte, tá? Vejamos exemplos. Entrou na confusão sem saber por quê. Tá lá no final, tá? É uma frase interrogativa indireta, mas ele está lá no final. Estando no final é porque separado e com acento, tá? Se não tivesse no final, era o nosso porquê só separado, sem acento. Você não sabe por quê? Final de frase interrogativa direta, porque separado e com acento. Se fosse no início, você já sabe, só separado. Eu quero entender por que Maria? Final de novo, tá? Então, nesse caso, separado e com acento, tá? Uma observação aí importante fazer, o quezinho, ele não vai receber acento somente quando ele estiver acompanhado, né, nessas formas de porquê. Ele sempre será acentuado em final de frase interrogativa, tá? Então, nós temos, por exemplo, este doce é feito com que? Ele não está acompanhado do por, mas toda vez que o que estiver no final de frase interrogativa, mesmo que seja sozinho, ele vai ser acentuado, tá? Afinal, você veio aqui para quê? Olha, o que lá no final, tá? Estando no final de frase interrogativa, mesmo que não acompanhado da preposição por, tá? Ele vai receber o acento, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. É uma aula básica e muito cobrada, tá?